E para você? Não, tá tranquilo. De boa. Fala, galera. Esse aqui é o primeiro episódio de uma série aí de podcast que a gente vai fazer da Star Health, que é uma clínica online que está chegando aí para tentar modificar esse cenário da saúde brasileira, que hoje a gente vê que muitos têm, né, dificuldade no acesso aí ao atendimento, principalmente com os especialistas. Então essa é uma forma de ajudar essas pessoas e trazer a saúde para uma forma mais próxima, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pode entrar lá no site e fazer o agendamento da consulta. A vantagem é que não necessita, né, de encarar filas gigantescas e encarar distâncias aí, né, para em outra cidade ter esse atendimento. Com atendimento online é muito mais fácil, né? Obviamente não são todas as especialidades que a gente tem disponível. Acaba que algumas especialidades requerem, né, um exame físico ali de qualidade, às vezes um exame complementar a ser feito de forma mais urgente, mas a gente já tem um dado que mais de 80% das queixas de urgência podem sim ser resolvidas pelo atendimento remoto. Então, é um ideal que a gente tem, né, de facilitar esse acesso à saúde, e nada melhor do que criar também um podcast aqui para trazer o conhecimento de profissionais da saúde e conhecer um pouquinho melhor da vida deles, né, para a gente entender melhor como é que é esse cenário médico e trazer de uma forma mais descontraída, explorando também alguns quadros clínicos, né, que a gente pode encarar aí no cotidiano, ajudando também, trazendo dicas para os pacientes para que eles também aproveitem desse podcast, né, e ver um lado aí diferente do médico, né, um lado mais descontraído, menos formal, porque todos somos humanos e a gente também tem as nossas, né, o nosso momento de lazer, de descontração. Então acho que é muito importante ter um podcast nesse sentido, que eu pelo menos não achei nada parecido quando fui procurar, então acho que é uma oportunidade aí de desmistificar um pouco essa questão da soberba médica, que muitas vezes a gente fala, né, o pessoal fala na rua aí. E hoje estou aqui com o Leozinho, meu parceiro. E aí, boa tarde, tudo certo? Primeiro convidado aí do podcast. O Leozinho é meu amigo aí de longa data, né, desde 2018. O Leozinho é formado em medicina pelo FJF junto comigo, da minha turma. Ele hoje está no Exército, né, médico do Exército. E também foi aprovado aí em otorrinolaringologia na Unifesp, né, em São Paulo. E está fazendo um ano de Exército antes de ir para lá. Fala aí, Leozinho, apresenta aí. Isso aí, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo Mendonça, tá? Estou aqui junto com o Adolfo, participando desse podcast. É uma honra estar aqui, primeiramente, e dizer para vocês que a gente precisa passar por desafios, né? Me apresentando um pouco mais, sou uma pessoa que desde meus 15 anos sou uma pessoa estudiosa. Estudei no Colégio Militar, de Juiz de Fora, deixei a minha terra natal, Cataguases, para vir para cá, para a cidade. Depois passei para Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje estou em um ano mais tranquilo no Exército Brasileiro, conseguindo realizar alguns sonhos da minha vida e também tendo sido aprovado em otorrinolaringologia na Unifesp, já com a vaga garantida para o ano que vem. Então, acho que é um pouquinho disso daí, a gente vai trocando uma ideia. Maneiro demais, cara. Queria, até pensando, né, de trazer um pouco essa história do médico na vida real, cara. A gente acabou se conhecendo ali na faculdade, conheço um pouquinho da sua história no Colégio Militar, mas como é que foi lá atrás, cara? Lá em Cataguases, quando você estava ali no ensino fundamental? Conta a sua história aí desde o começo. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade, nunca fui um cara que me considerei inteligente, nem nada disso, muito pelo contrário. Eu lembro quando eu estava no 9º ano, eram 9 pessoas na minha turma que estavam fazendo um cursinho específico para colégios federais. E aí daquelas 9 pessoas, eu era um dos 9, 8 passaram e um ficou para trás. Fui eu. Eu fiquei para trás nessa época. E aí fiz o primeiro ano, de novo na minha cidade, Cataguases. E aí passei para o Colégio Militar. Então fiz o primeiro ano 2 vezes. Né? E tem muita gente que me pergunta, poxa, Léo, será que você não se arrepende, cara, de ter feito um ano a mais, né, no ensino médio? E pelo contrário, eu acho que foi um grande salto que eu dei na minha vida, uma possibilidade de rever o que de fato eu queria e estar com uma cabeça
um pouco mais madura assim, em relação ao pessoal que estava no colégio na época. Imagino, cara. Eu até lembro de você contar assim que como o colégio militar agregou na sua vida, né? Com eu lembro certeza. da parte esportiva também, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Exato. Lá também já tinha um atletismo, como é que era? Eu comecei desde o primeiro ano lá, fazia atletismo e vôlei no colégio, mas de fato eu era um cara que eu era um pouco, quando eu entrei eu fui um cara um pouco nerd assim. Eu entrei para estudar de fato. O esporte não era tanto a prioridade lá, mas não deixava obviamente de fazer. Entendi. Mas no ensino fundamental já tinha essa parada também do esporte ali, ou o atletismo começou depois? Como é que foi isso aí? Cara, então, isso daí, assim, começou lá no primeiro ano, segundo, mas de fato, quando eu passei na faculdade, eu falei, poxa, agora eu tenho a possibilidade, né? Depois que eu passei em medicina, eu falei, cara, agora eu tenho a possibilidade de fazer e dedicar para o esporte, o que eu não fiz tanto assim no colégio militar. E aí, eu passei para o segundo semestre, né? A gente entrou no meio do ano. E aí eu tive a oportunidade ali de, desde antes de entrar na faculdade, começar a fazer atletismo também. Entendi. Maneiro demais. Para quem não sabe aí, Leozinho, atleta de longa data também da Atlético, desde o começo, né? A gente já estava ali, embora em esportes diferentes, mas sempre conectado de alguma forma, né? Até por estar na mesma sala, tinha uns Copa Média ali que a gente acabava tudo, né? jogando esporte que nunca tinha jogado, né? Exato. Era maneiro. Uma vez a gente jogou até Totó, né? Jogamos Totó junto, né? Tomamos uma coça, mas jogamos. Mas estava lá representando a 115, firme e forte, né? Exato. E foi bom demais. E essa história, eu gosto muito dessa parte essa parte esportiva, assim, porque para mim também o esporte me acompanhou por muito tempo e ser um dos caras ali junto comigo sempre foram apaixonados, né, pelo esporte. A gente acho que bons exemplos aí. Então a gente sempre estava fazendo alguma coisa, isso aí é maneiro demais, cara. A gente está tentando passar um pouco mais, né, dessa cronologia aí. Então você veio lá do Fundamental de Cataguases, passou ali para o Colégio Militar já em Juiz de Fora, né? Exato. E fez a faculdade junto. Vamos pegar um pouquinho dessa parte inicial da faculdade ali, cara. Quando você chegou, suas impressões iniciais, como é que se daria até de dica para a galera do ciclo básico ali? O que você mudaria, o que você faria diferente? Então, eu entrei na faculdade, eu tinha lá meus 19 para meus 20 anos, e a gente entra, assim, por mais que eu tenha feito o primeiro ano 2 vezes lá, a gente entra um pouco imaturo. Essa que é a realidade. Então, eu entrei querendo também aproveitar a parte esportiva, também aproveitar a parte de festas e conhecer o pessoal. Entrei na Atlética desde o final ali do primeiro período, na diretoria da Atlética, e aí, assim, me apaixonei pelo esportivo realmente. Fui diretor de esportes individuais lá. E o meu ciclo básico ali, a gente pré-pandemia, né, em 2019, a gente se dedicou, eu lembro, porque a gente se dedicava muito a esporte e a atlética em si. E acaba que no início da faculdade, eu de fato estudava para a faculdade, nunca deixei de estudar, essa que é a verdade, mas deixei um pouco do extracurricular, que eu poderia ter corrido um pouquinho mais atrás no início, de lado, um pouco. E aí, quando eu vi... Você diz na parte mais acadêmica, assim? Parte de pesquisa ou parte de liga? monitorias, ligas, projetos de extensão. Eu lembro que tinham vários amigos meus que já tinham começado a dar os primeiros passos. E eu ainda, entre muitas aspas, tá? Tava só com a Atlética, nesse sentido. Mas o que você teria feito, assim, que você acha que faltou alguma coisa específica, alguma liga ou algum projeto específico? Então, eu acho que eu poderia ter dado um pouco mais a cara a tapa nesse sentido, assim, de correr um pouco mais atrás das oportunidades. Mas, de fato, me faltava maturidade nessa época. Eu não tinha nem de perto a maturidade que a gente criou depois, principalmente do intercâmbio que a gente fez. Que eu voltei com uma cabeça muito maior. Né? Cara, eu tenho essa visão também que às vezes ali no início a gente está um pouco perdido, né? Com certeza. Não tem alguém às vezes para guiar e a gente fica meio sem saber o que fazer, muita liga, muita monitoria, muito projeto de extensão aparecendo ali, a gente fica às vezes meio perdido, né? Mas eu, assim, valorizo muito essa parte inicial ali, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Não está preso igual a gente fica no internato, não é tanta matéria igual no ciclo clínico, então... Acho que essa parte social, eu lembro, né, da gente para as festas aí, as confraternizações da turma. Acho que foi um momento bom, né? Com certeza. Não tiraria nada do que eu fiz naquela época, sabe? Eu só acho que eu poderia ter corrido um pouco mais atrás dessas outras coisas. Entendi. Mas o que eu fiz eu não me arrependo. Então fica a dica para a galera aí, ó. Exato. Leozinho aí falou e eu também concordo. Às vezes, né, já ter uma noção do que vai fazer no futuro, né? Já correr atrás ali de alguma coisa mais ou menos na área, né? Hoje eu vejo que, assim, ao contrário um pouco do que acontecia na nossa época,
o pessoal do início da faculdade hoje já entra um pouco mais com essa pressão, né? De, cara, tem que ter o currículo tal, tem que ter a coisa tal. Assim, dá para ir correndo atrás devagar das coisas, sabe? Não precisa entrar com tamanha fome, até porque depois a gente pode até entrar um pouco nesse assunto, né? A prova de residência atual maior do Brasil cortou currículo. Cortou, vi mesmo. Atualmente. Então, O Enare agora não analisa o currículo mais, então, né? assim, poxa, até onde vale correr muito atrás disso, até onde não vale, eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nisso e acho depois. que tem um ponto aí, cara, que é a geração também, né? A gente é de uma geração um pouco diferente, com costumes um pouco diferentes dessa geração que está vindo, essa geração mais nova, né? E assim, uma impressão que eu tô tendo é que eles são um pouco mais reclusos para algumas coisas. A gente vê aí, às vezes, em turma que vai para competição e que vai, né, para os esportes, que vai para a intermédia, que às vezes vai até que seja na festa de faculdade, ali na calorada, né? Então, eu acredito que talvez já venha uma turma, igual você falou, que está com a mentalidade aí mais pressionada, já buscando alguma coisa. Então, não dá para deixar também esse lado social de fora, né, cara? O lazer é extremamente importante, né? Se a gente também abre muita mão disso, acaba que a cabeça não aguenta. Essa que é a verdade. A pressão é demais, né? E ali logo no começo, né, você até comentou do intercâmbio aí, acho que a gente estava ali no segundo período, a gente já meio que organizou para no final do terceiro já poder fazer um intercâmbio. Como é que... Conta um pouquinho aí, eu estava junto com você lá, mas quais foram as suas experiências mais marcantes aí no intercâmbio? O que te agregou na sua vida pessoal aí? Se você aconselharia para quem está entrando na faculdade fazer também, como é que é? Com certeza. Então, o que acontece é que a gente às vezes fica um pouco restrito, né, de oportunidades, e quando você e o Pedrinho surgiram com aquela ideia de, cara, vamos lá fazer um intercâmbio, eu falei, poxa, por que não? Por que não? E eu confesso para vocês que, assim, o meu inglês era terrível, assim, eu não sabia bem falar uma frase em inglês. E a gente estava indo fazer um intercâmbio justamente para os Estados Unidos. Falando um pouco mais, pessoal, era um intercâmbio que a gente tinha, né, um intercâmbio de trabalho, né, que foi o Work and Travel. E aí a gente estava indo realmente para trabalhar lá. E ali no meio a gente, obviamente, não deixou de viver também outras coisas lá nos Estados Unidos, né? Mas, assim, eu acho que as partes mais marcantes que eu tenho, moramos juntos, né? Eu, Adolfo e mais 2 amigos nossos, dentro de um apartamento, assim, que era de uma... Inclusive o Pedrinho e o Bernardo, estão convidados aí nos próximos episódios para estar aí também. Exatamente. E aí, assim, poxa, eu acho que ali dentro dessa criação nossa, da proximidade que a gente criou, das experiências que a gente teve, das coisas engraçadas que a gente passava falando inglês tudo errado com os outros, né? Mas a gente nunca deixou de tentar ali, de fato, conseguir correr atrás, né? E, poxa, e atender o pessoal tinha que atender em que língua, né? Em inglês. Exatamente. Tinha que trocar ideia com a galera e tinha que trocar em inglês também. Então, acho que, assim, poxa, a gente teve uma experiência legal lá, cara. A gente viveu bem lá naquela época. Cara, e um detalhe interessante que eu vejo assim, porque no curso de medicina acaba que sobra muito pouco tempo ali para ter um trabalho, né? Então, assim, acabou que você, durante a faculdade, teve alguns trabalhos, eu também fiz algumas outras coisas, mas essa experiência nossa foi, querendo ou não, o primeiro passo ali de um emprego que a gente ficou quase 3, 4 meses lá trabalhando e... né, tendo essa relação ali com o empregador, né, e numa língua totalmente diferente, né, cara? Você também acho que não tinha, assim, deve ter ajudado os seus pais alguma coisa lá, igual eu também tinha ajudado, mas emprego formal também acho que foi a sua primeira vez, não foi? Foi de fato a primeira vez. E assim, receber em dólar também não foi nada ruim, né? A gente, naquela época o dólar não estava igual está hoje, mas receber em dólar naquela época foi muito bom. E ainda voltei com dinheiro depois, assim. E uma coisa, assim, desse intercâmbio que foi muito marcante, que, poxa, a gente vai para um lugar que a gente tá com uma experiência totalmente distinta do que a gente costuma viver. E aí lá, eu lembro direitinho que teve um amigo nosso da faculdade, que era veterano nosso na faculdade, que eu só via esse cara, eu só via ele em festa, assim, muito, assim, depois de ter tomado todas. E lá, eu vi o cara voltando com 10 livros de lá. E eu parei para pensar, eu falei, caraca, eu só vejo esse cara em um momento específico. Eu não vejo o externo dele. O cara tá voltando com 10 livros em inglês, eu mal sei falar inglês, cara.
Ele já estava num nível até mais avançado, né, da língua. Exato. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, cara, por que eu não estou correndo atrás também, sabe? Porque até o terceiro período ali, a verdade é que a gente, poxa, ia ali, como dizia Zeca Pagodinho, né, deixando a vida levar a gente, e era isso, né, cara? E aí ali, essa cena para mim foi muito marcante. Ele abrindo a mala com 10 livros em inglês, e eu falei, cara, tá, eu preciso dar um jeito na minha vida agora, cara. E eu acho que ali teve uma grande virada de chave na minha vida, sabe? E aí, a gente querendo ou não, a gente aproveitou muito o intercâmbio para desenvolver um pouco o inglês. O meu também não era dos melhores, a gente deu uma avançada boa. Exato. E depois a gente acabou fazendo a prova, né, do CAI juntos, né? Exato. Você acha que facilitou? Como é que foi? Nossa, facilitou demais. E foi o primeiro passo ali que a gente deu, apesar da gente ter aprendido inglês ali na marra, a gente deu o primeiro passo para ter essa iniciativa de fato, aprender uma coisa totalmente nova. Né? E aí foi um facilitador para a gente, até porque na prova lá, o CAI é uma das provas de Cambridge, né? Que é o Certificate in Advanced English, e ele é uma prova que a gente faz e uma das partes dele é o speaking. Então a gente já tinha um speaking bem desenvolvido. Exatamente. Né? A parte de fala, né? Bem desenvolvida. O que a gente precisou aprimorar foram as outras partes, né? Escrita. O listening também, querendo ou não, a gente passava bastante perrengue lá para entender os sotaques diferentes, né? Com certeza. Às vezes indianos iam falar com a gente. Exatamente. E o sotaque, né? Era gente diferente. Do mundo inteiro, né? Então a gente convivia até com um latino falando inglês, era com os próprios nativos de Wisconsin falando inglês, mas como era uma cidade turística, tinha gente dos Estados Unidos inteiro, né? Então pegava lá do interiorzão mesmo. Os caras chegavam com o sotaque carregado, não era moleza, não. E fora assim, né? A possibilidade da gente... A gente trabalhou ali, a gente ficou quase 3 meses e meio lá nos Estados Unidos. E esse meio mês, que foi o final ali, a gente aproveitou demais, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, e eu com o meu próprio dinheiro pude ir para Nova York, para Miami, para Chicago, a gente foi também para Fort Lauderdale lá e assim, aproveitamos, né? Com o nosso próprio dinheiro. Exatamente. Então fica a dica aí para você que nunca fez um intercâmbio também, a possibilidade de começar às vezes com work and travel. Né? Cara, isso é maneiro demais. Agora com o Trump aí, não sei como é que tá a situação dos vistos. Tem que dar uma olhada para ver como é que tá esse esquema aí, né? O visto B1. Tem que ver certinho lá como é que... Na verdade, o J1. É o J1. Não sei como é que tá nos dias atuais aí essa questão do visto com essas novas normas aí. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho também que é uma experiência enriquecedora. Né? São 3 meses ali de férias que eles vão voltar a ter agora também com a regularização do calendário, né? Então, cara, é uma experiência que, se não for feita no início da faculdade também, depois, o ciclo clínico, o internato ali, engole, a gente não tem tempo direito, né? Exatamente. E poder ganhar um dinheiro e viajar com o próprio dinheiro ali, num país, né, que acaba sendo possível ganhar um pouquinho a mais, porque a moeda é um pouco mais forte, né? Vale demais. Aí, cara, querendo ou não, a gente passou ali pro ciclo clínico, né? Aí veio a pandemia, né? A gente ficou ali no ensino remoto, viemos então pro ciclo clínico e o internato. Tem alguma coisa aí que você indicaria pra galera? Pra quem não sabe, Leozinho, também já vamos colocar aí do projeto base, né? Que é um projeto que você tá aí Explica um pouquinho melhor como é que é pra galera entender aí, depois a gente... Então, pessoal que eu tenho como público-alvo são estudantes de medicina, geralmente do 2º ao 7º período. E que a minha intenção com essas pessoas é justamente tentar fazer com que elas acertem muito mais do que eu acertei e errar muito menos que eu errei na graduação. Logicamente, o que eu ressalto com o pessoal também é não deixando de aproveitar, né, o lazer, de dar uma saída, de, pegar e fazer alguma coisa legal com sua namorada, né? E lógico que tem essas outras coisas, mas esse direcionamento que eu faço para o pessoal falando sobre organização, metas, a parte curricular que ainda existe, matérias importantes ali para a nossa prática e para a residência médica. Então, eu introduzo um tema que não é tão discutido assim com o pessoal na faculdade. Com certeza. Né? Então, basicamente isso assim, que eu tenho feito, e esses encontros todos eles ocorrem de forma online. Então, entendi. Poxa, às vezes tem uma aluna nossa que está lá no norte do Brasil, cara, pra você ter noção. Então, assim, está sendo muito legal esse alcance com o pessoal, sabe? E geralmente seu foco é a partir de qual período, entre quais períodos ali da faculdade? Então, é só para medicina mesmo? Exatamente. Isso a gente aborda isso com os alunos de medicina. São só os alunos de medicina por enquanto. E
o pessoal do segundo ao sétimo, né? E por que é o segundo ao sétimo? Primeiro período ali, o pessoal está extremamente cru. Entra na faculdade sem ter noção de nada. A partir do segundo ali, ele já vem ali, poxa, tem um amigo mais empenhado pegando uma liga, já tem alguém ali mais avançado pegando uma IC no segundo período. E a galera que está do oitavo para frente é um pessoal que já, poxa, já era para ter dado os primeiros passos, né? Se não deu ali no oitavo, eu acho que eu não vou conseguir fazer mágica tanto assim. Aprendeu na marra também, pessoal. né? Exato. E aí a gente acaba que o meu público-alvo são essas pessoas, sabe? Estudante de medicina do segundo ao sétimo período. Maneiro. E aí, chegando, né, a gente falou um pouco do ciclo básico ali, agora falando um pouco do ciclo clínico e do internato, qual que é a sua principal recomendação aí, sem também dar muito spoiler, né? Porque senão aí a gente quebra a banca e não vende mais o projeto aí. Mas mais ou menos aí por cima, alguma coisa que você identificou, algum erro que você possa falar aí. Então, durante a trajetória toda minha, envolvendo a parte... E os acertos também, claro. Exatamente. Envolvendo a parte de gestão, que eu fui aprendendo ali durante a faculdade, depois a gente deve falar disso, mas fundei uma empresa, trabalhei em outras 2 startups da área da saúde, e ali eu tomei muita porrada, né? Então, o que fica de dica, assim, e a aula mais importante que eu considero dentro do projeto básico com o pessoal é justamente a parte de organização semanal e metas. Né? Metas essas que são metas SMART. Né? São metas que cada letrinha desse mnemônico significa uma coisa, é um checklist de metas que a pessoa tem que, para fazer uma meta boa, ela tem que ser uma meta SMART. Ponto. Entendi. E eu acho que isso é o principal. Fora as outras coisas que a gente vai aprendendo ali. A parte curricular tem várias artimanhas, né? Currículo acabou depois do Enari, agora que não tem mais currículo no Enari. Gente, não esquece que, assim, quando eu estava no terceiro período, não imaginava ir para São Paulo. São Paulo, todas as bancas grandes de São Paulo praticamente têm currículo hoje em dia. Então, assim, tem algumas artimanhas, algumas coisas ali que a gente consegue ir desenvolvendo passo a passo. Entendi. E que, de fato, vão ajudar a galera a não ficar bitolando com o negócio tanto, sabe? Explorando um pouquinho mais essa parte extracurricular, né? Você chegou a fazer alguns projetos, principalmente no otorrino, né? Que é a especialidade que você chegou a ser aprovado agora. Eu lembro que era mais ligada ali à apneia obstrutiva do sono, né? Que foram mais ou menos os projetos ali que você fez, mais ou menos abordando esse tema. Fala um pouquinho mais para a galera aí como é que é. E até aproveitando o gancho aí, né? Para quem algum paciente que estiver assistindo a gente aí, que vai ver esse vídeo aí mais para frente, alguma dica que você daria, algum conselho? Vamos lá. Então, tudo começou na época que eu estava na empresa Júnior. Eu entrei na empresa Júnior da medicina, a Medic Júnior Consultoria em Saúde. Você também fez parte. E ali dentro, na época da empresa, na pandemia, um dos professores da USP de pneumologia, Dr. Geraldo Lorenzi, ele contratou a Medic para fazer um projeto comercial, que era basicamente um projeto de venda do aparelho dele em Juiz de Fora. E assim, foi muito enriquecedor nessa época, porque o aparelho ainda, né, na verdade, funciona, é uma solução inovadora, em que o paciente usa essa polissonografia do tipo 4 para dormir e fazer esse exame em casa. E aí, nessa época, eu contactei vários otorrinos em Juiz de Fora e comecei a ver que a especialidade era uma especialidade legal. Tinha clínica, tinha cirurgia. E aí, nessa época, também surgiram outras oportunidades, né, do uso desse aparelhinho. E fundei, junto com uma otorrinolaringologista, a Morfeu Saúde, que foi uma empresa especializada em diagnosticar domiciliarmente pacientes com apneia do sono. E aí fica a dica, né? Vamos lá. Apneia do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? Basicamente, são obstruções totais ou parciais que algumas pessoas têm durante a noite e que, para despertar, elas fazem, para respirar novamente, elas precisam fazer um esforço e esse esforço se traduz muitas vezes no ronco. Então, esse é um dos primeiros sinais. Se você ronca, é provável que você tenha apneia obstrutiva do sono, mas não necessariamente você tem. Essa é a primeira coisa. Como que a gente faz o diagnóstico? Tem mais alguns outros sintomas, né? Que às vezes a pessoa pode perceber ali durante o dia, né? Exato. Algum comportamento, algum cansaço ali, mais ou menos. Como é que ela pode identificar isso, cara? Então,
além do ronco, essas pessoas elas vão apresentar ali uma sonolência diurna excessiva. Então, se você está já acordando cansado, está vendo que a sua noite ali está sendo um pouco agitada, e aí durante o dia você está tendo perda de atenção, você está tendo uma dificuldade de concentração, cara, se atenta aí que você pode ter apneia do sono, né? Porque esse seu corpo na hora que era para estar descansando não, tá? Eu lembro até de você comentar comigo, né, que pode ter ali uma dificuldade para atingir o sono REM, né? E gerando a grande parte desses sintomas aí, pode ter também queda de libido, né? Então são uma gama de sintomas aí que atrapalham a qualidade de vida e que muitas vezes a pessoa não corre atrás, né, para resolver, nem sabe às vezes das complicações que podem ter, né? Exatamente. Mas depois você passa um pouquinho nas complicações aí, você, né, do diagnóstico. Então, dentro da parte da apneia, a apneia é hoje considerada uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? E o que vai acontecer com essa pessoa? Imagina só, no momento que era para você estar relaxado à noite, você está se sufocando, né? E geralmente quem que se sufoca? São pessoas muito mais velhas, homens mais velhos, que têm um peso maior, né? Um IMC maior, e aí, por consequência, no momento que era para você estar relaxado à noite, você está lá se estressando. Se esforçando o máximo, né? Se esforçando. Então você se esforça durante o dia e se esforça durante a noite. Né? Você está lá dormindo, seu olhinho fechado, nada, tem que puxar aquele ar e ronca, e aí você se estressa durante a noite. Isso faz um pico de cortisol imenso na pessoa, leva a uma série de modificações no organismo dessa pessoa, de modo a prejudicar muito o cardiovascular dessa pessoa. Então, pacientes apneicos têm um fator de risco imenso para desenvolver uma série de doenças cardiovasculares, dentre elas arritmias, infarto, hipertensão arterial resistente e por aí vai, né? Assim, não é só a parte cardiovascular, mas uma parte metabólica como um todo é alterada na apneia do sono. Diagnóstico, como que a gente faz esse diagnóstico, como é que a gente pode ajudar o paciente nesse sentido? Excelente pergunta. No SUS, a gente hoje não tem o exame que ele é o exame padrão ouro para diagnosticar a apneia, que é a polissonografia do tipo 1. A gente, na verdade, não tem nenhuma polissonografia no SUS hoje. E o meu projeto de pesquisa, que eu fiz durante a faculdade, utilizando esse aparelho dessa empresa que eu trabalhei, foi uma das formas da gente fornecer para pacientes do SUS um tipo de polissonografia, que é a polissonografia do tipo 4, em que o paciente ele pega o aparelho e dorme na própria casa dele. Ele não precisa dormir fora da casa dele, que é o que acontece quando esse paciente ele vai fazer a polissonografia do tipo 1. Ele dorme cheio de aparelhos, com cânula, para a gente conseguir ter a maior quantidade de pontos possíveis capturados ali durante o sono da pessoa. Mas pensa só, não é falando contra a solução, mas é um dos pontos negativos dela. Você preferiria dormir dentro de casa ou fora de casa para testar a qualidade do seu sono? Dentro de casa é muito melhor, né? Então essa é uma das formas que a gente tem de ali tentar diagnosticar a apneia, não necessariamente utilizando o padrão ouro, que é a polissonografia do tipo 1. E a gente sabe que a polissonografia do tipo 1 é um exame caro, né, cara? Porque é toda a estrutura, tem que dormir num local específico, com profissionais supervisionando ali em tempo real. Qual que é essa diferença de valor? É uma diferença muito grande ou acaba que ainda esse momento não chegou de reduzir os custos? Então, de fato assim, é um exame muito mais completo, então ele é muito mais caro. Com certeza ele é muito mais caro. Em termos de quantidade, vamos colocar assim, dá umas 10 a 20 vezes a diferença de preço, a depender de quanto um profissional específico está cobrando na polissonografia do tipo 4. Entendi. Que gira mais ou menos em torno de qual valor, cara? Então, depende no setor privado aí, depende uma muito ali, mas vamos colocar assim, em torno de 100 a 200 reais. Entendi. Um exame de polissonografia do tipo 4. Bem mais acessível, né, cara? E aí a polissonografia do tipo 1, quando a gente vai ver preços médios em clínicas aí, com certeza mais de R$1.000. Então fica mais acessível para o paciente, né? Até porque esse diagnóstico somente clínico é muito difícil de ser feito, né, cara? Precisa ali de um auxílio do exame complementar, né, para ter certeza, para poder tratar. E já falando do tratamento aí, tem um tratamento aí que é padrão ouro, mas também tem algumas outras terapias que estão vindo aí para tentar ajudar. Como é que está o cenário atual, cara? Vamos lá. Então, quando a gente fala de apneia, principal, né?
modificação de estilo de vida. Essa é a primeira coisa que a gente tenta fazer com os pacientes. Então, se o paciente tem, sobrepeso ou obesidade, tentar ali iniciar uma dieta com um educador, uma dieta com um nutricionista, ou uma atividade física supervisionada com um educador físico, para tentar mudar o estilo de vida dessa pessoa e, de fato, a gente conseguir, pelo menos ali, diminuir um pouco o grau de apneia dessa pessoa. Outras coisas que a gente pode tentar são, quando a pessoa, por exemplo, ela deita de lado. A tendência é que haja liberação das vias aéreas superiores para que essa pessoa respire mais. Álcool, quando a pessoa bebe, e tabagismo também está ligado à apneia. Então, se a pessoa ela bebe e ela fuma, a tendência dela ter apneia é maior. Então, vamos lá. Até agora, o que eu falei? Modificação de estilo de vida, entra ali atividade física, dieta dessa pessoa. A gente tem também posições que essa pessoa pode fazer, adotar, né? Então, se ela virar de lado na cama, ela vai roncar menos. Diminuir álcool, diminuir tabagismo, cessar tabagismo. E ali, essas são algumas, vamos colocar assim, né? As principais iniciais que a gente pode passar para o paciente. E aí, o padrão ouro assim, de tratamento que a gente usa é o CPAP, né? O CPAP é como se fosse uma máscara em que a gente injeta o oxigênio a alta pressão na via aérea desse paciente, e que aquela via aérea que estava desse tamanhozinho assim e que estava difícil de respirar, ela torna-se uma via aérea mais patente, né? Uma via aérea mais aberta, e aí a gente consegue fazer com que essa pessoa ela diminua substancialmente ou até mesmo pare de ter a apneia do sono. Entendi. Mas sem as mudanças ali de estilo de vida, fica muito difícil só com o CPAP, né, cara? Querendo ou não. Exato. Assim, o ideal que a gente coloca para todos os pacientes é que todo mundo adote um estilo de vida saudável e, se possível, e se a gente precisar, a gente usa o CPAP também. Entendeu? Claro que o CPAP vai dar resultado para essas pessoas que não estão necessariamente com a modificação do estilo de vida. Mas o ideal é que essa pessoa adote um estilo de vida saudável, obviamente. E já, né, puxando um gancho aí para a clínica online, né, acredito que a apneia obstrutiva do sono é um exemplo muito bom de um distúrbio ali que pode ser, sim, né, feito o exame ali de forma clínica online, né, a coleta ali da anamnese, a própria investigação dos sintomas da pessoa ali junto com o acompanhante, né, às vezes a pessoa está em casa lá junto com o parceiro ali, né, às vezes é marido e mulher, porque, querendo ou não, é quem percebe, né, esses roncos, esses sintomas diurnos, né, de sonolência ali, pode ajudar também. Lógico, o exame físico é muito importante, os exames complementares são muito importantes, mas para dar um primeiro passo, a consulta online, querendo ou não, atende muito bem nesse cenário, né? A gente sabe que a anamnese na medicina ela é essencial, né? Se a gente for parar para pensar, cerca de 80% dos diagnósticos que a gente consegue fazer é só na conversa, né? Só através da anamnese. E ali, o que a gente faz de extra também, obviamente, vai auxiliar no nosso diagnóstico. Mas a gente tem, por exemplo, 2 questionários para apneia, vamos colocar assim, que um chama Stop Bang e o outro chama NOSAS, que a gente faz algumas perguntas para o paciente. Obviamente, eles incluem ali uma parte de exame físico, tá? Mas se você está me falando que você tem mais de 50 anos, você está com sobrepeso ou obesidade, e a sua mulher, né, no caso, está reclamando de você, que você está roncando, cara, é provável que você tenha apneia. Já preencheu os critérios ali, né? Só na conversa a gente já consegue ter essa noção. E já consegue direcionar ali para o exame diagnóstico e posteriormente para o tratamento, né, cara? Com certeza. Não, bom demais. E aí eu lembro de você ter feito também um projeto na cardio, né? Falando até dessa disfunção aí cardíaca que pode acontecer nesses pacientes que possuem esse distúrbio aí. Como que funciona isso aí, cara? Então, vamos lá. Esse projeto nosso, né, ele envolveu, o título dele é um título meio monstruoso, assim, para quem não está muito familiarizado com o tema, chama Disfunção Subclínica de Ventrículo Direito, que é uma parte do nosso coração, em pacientes com apneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial resistente. Então, assim, o que a gente fazia? A gente tinha um primeiro momento em que a gente convidava esse paciente a entrar no estudo, não necessariamente esse paciente tinha apneia, mas obrigatoriamente ele tinha hipertensão arterial resistente. Então, nosso critério de inclusão para o estudo ali era hipertensão arterial resistente. O que é essa hipertensão arterial resistente? Né? Hipertensão arterial, para quem não está acostumado, pressão alta, né? Acima de 140 por 90,
vamos colocar assim. E essa hipertensão arterial resistente é quando a pessoa usa 3 ou mais drogas, 3 ou mais antihipertensivos, para tentar controlar aquela pressão, todos eles em dose otimizada, sendo um deles o diurético. Essa é a definição. Então a gente pegava esses pacientes, por quê? Lembra lá atrás que a gente conversou, a apneia ela tem um link imenso com pacientes que têm pressão alta. Então foi dali que começou essa ideia do projeto. A gente vinha, fazia anamnese com o paciente, exame físico, coletava algumas informações otorrinolaringológicas e esse paciente passava por alguns exames depois para a gente investigar o quanto a apneia estava prejudicando o coração dessa pessoa. Basicamente era isso. Cara, eu achei muito maneiro esse estudo porque, assim, vocês pegam essa parte subclínica, né? Subclínica é quando ainda não apresentou ali clinicamente, né, os sintomas necessários para a gente falar, não, essa pessoa está com uma disfunção X ou Y, né? Então, para ver como esse problema é um problema sério, né? A apneia obstrutiva do sono, silencioso. Às vezes a pessoa não percebe que está causando um problema ali para ela. E são, assim, diversas complicações, como o Léo já falou aí. Então, procura um médico. A gente tem aí vários profissionais especialistas disponíveis na plataforma, tanto quanto clínico geral, que também é apto, né, a fazer esse diagnóstico e auxiliar nesse tratamento posterior. Mas muito maneiro, cara, o projeto aí. E quais foram os resultados, assim, cara? Quais foram as conclusões? Então, vamos lá. Quando a gente começou a ver a análise de fato desses dados, né, o banco de dados dos pacientes, o que a gente pôde observar é que, com certeza absoluta, a apneia ela influenciava em desfechos piores cardiovasculares desses pacientes. Alguns já bem descritos em alguns artigos, né, lá na literatura, outros nem tanto. E por que a gente tentou pesquisar um pouco mais o ventrículo direito? Tá? Essa pesquisa ainda está se desenvolvendo, ainda não temos os resultados finais conclusivos em relação, mas de fato assim, parece haver um remodelamento maior do coração dos pacientes que têm apneia e que têm hipertensão arterial resistente em relação aos que têm só hipertensão arterial resistente e não têm apneia, ou uma apneia leve. Quando a gente compara esses dois grupos, os desfechos cardiovasculares tendem a ser piores nesses pacientes que têm apneia de sono em relação a quem não tem. Entendi, cara. Importantíssimo esse estudo aí, hein? Exato. E é uma linha que não foi muito explorada ainda, né, cara? É algo mais recente, né? Essa investigação aí. Está tendo um aumento crescente na literatura sobre a apneia, com certeza, porque é uma doença silenciosa, é uma doença que demora a se manifestar. Não é como um infarto que o paciente vai chegar lá, nossa, já te mostrando agudamente aquele sintoma. Né? Ela aos poucos vai deteriorando a saúde do paciente e por isso a gente tem que tomar cuidado. Entendi. Cara, e esse estudo já foi publicado? Se alguém quiser aí dar uma olhada, consegue achar? Como é que é? Então, a gente, esse ano, ainda estamos acabando de preencher, né, os requisitos necessários para a gente ter os resultados finais do estudo, mas ainda a gente não tem o trabalho final com todos os exames que a gente usou para a publicação. Entendi. O estudo de qualidade demora, né, cara? Se o estudo for rápido, já dá ali para saber que a qualidade não é das melhores, né? Se você pensa, se você pegar um estudo assim, desenvolveu em 6 meses um estudo, cara, suspeita. Suspeita demais, né, cara? Realmente, ainda mais no Brasil, assim, a parte de pesquisa no Brasil, a gente tem uma dificuldade e tem que gostar muito daquilo para de fato você desenvolver algo legal. Né? Com certeza, com certeza. Um pouquinho que eu experienciei assim foi possível perceber que é muito burocrático, né, para conseguir as autorizações ali para realizar os estudos, principalmente quando envolvem os pacientes, né, tem que ter os termos certinhos de consentimento, né. Exato. Imagino que você também tenha lidado um pouco com isso, né? Com certeza. É uma dificuldade que a gente tem. A gente precisa adequar tudo para o paciente. Quando a gente vai fazer o termo de consentimento, a gente ter tudo na linguagem médica, só que escrito na palavra que faça o paciente entender de fato, né? Porque a gente às vezes fica imerso muito na bolha médica e aí quando a gente vai abordar com o paciente a gente fala, né? Igual eu estava falando, hipertensão arterial. E o paciente às vezes, o paciente não tem obrigação nenhuma de saber que hipertensão arterial elevada é igual pressão alta, né? Que é o que é falado no senso comum. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também na hora de abordar com o paciente. Com certeza. Cara, e aí a gente falou bastante de medicina aqui agora. Vamos voltar um pouquinho aí para a nossa vida real, né? Vida pessoal e nossos afazeres diários aí.
tem um tempo que a gente não se encontra aí regularmente, né, cara? Vamos colocar aí 4 a 5 meses. Como é que estão as coisas no Exército lá? Como é que é a rotina sua? Como é que é a rotina do médico no Exército? Como é que tá sendo, cara? Vamos lá, tá sendo uma experiência, assim, engrandecedora mesmo. Eu nunca tinha vivido nada próximo na minha vida. A minha rotina no Exército, eu trabalho todos os dias, lá em 2 turnos, só sexta-feira que a gente tem um horário um pouco reduzido, mas ter a experiência de ser médico e ir para a selva, por exemplo, de estar em contato com pessoas que já foram, para o Paraguai, já foram para o Haiti, pessoas diversas ali que já viveram muito dentro do Exército, ter a possibilidade de vivenciar, de fato, gestão, que é algo que eu faço muito lá dentro. Então, a gente precisa ter um controle muito grande das medicações que a gente usa, a gente precisa ter um controle muito grande de tudo que a gente faz, porque quem administra as coisas do Exército são os próprios militares. Uhum. Então, está sendo uma experiência muito engrandecedora mesmo. Não sei se você vai entrar um pouco nesse assunto, né? Mas o objetivo assim, de ir para o Exército realmente era aqui o assunto é nosso, irmão. Então, pode entrar à vontade aí, não sei qual que é não, mas fica à vontade. Então vamos lá. O objetivo, assim, um pouquinho de ir para o Exército veio um pouco do colégio militar, que eu já tinha vivenciado um pouco do meio militar, apesar de que agora eu de fato sou militar, né? Então são 2 versões completamente diferentes, mas era um dos objetivos meus. Primeiro, vivenciar o Exército, de fato. Segundo, aguardar a minha namorada finalizar o 3º ano dela de residência para a gente ir junto para São Paulo no ano que vem. Uhum. Juntar um dinheirinho também, porque São Paulo tem um custo de vida muito elevado. Então, se a gente vai direto da faculdade para lá, eu precisaria ainda de ajuda dos meus pais, o que eu não queria mais pedir, né, dinheiro para os meus pais para viver. Esse ano está sendo, de fato, o primeiro ano que eu estou sendo independente dos meus pais. Então, foi um pouco por conta disso, essa ida para o Exército. E essa parte mais que vocês vão para a selva, tem essa experiência inicial lá que vocês fazem treinamento, como é que ser um cara já atleta também, aí a vida toda teve um preparo físico bom, mas chegou lá, sentiu ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, até porque eu já tinha a gente já tinha essa rotina de atividade física, mas lá todo dia eu faço atividade física, todo dia mesmo, assim. Tem treinamento físico militar, né, que é o TFM, que tem todos os dias, praticamente. Então a gente se esforça muito nesse sentido, até porque quem está no Exército sabe a importância de manter-se fisicamente ativo, tanto para a saúde física quanto mental, quanto também para a gente se preparar para situações adversas, né? Porque quem está no Exército pensa nisso também. E teve algum caso diferente que você pegou assim? Algum caso que você fala assim, cara, esse aqui eu não atenderia ali num posto de saúde do interior, por exemplo? Teve sim. A gente estava semana passada na selva, a gente vai para uma zona mais afastada e faz o treinamento dos recrutas, né? Então, o que eu vivenciei ali foi muito forte, assim. Teve um paciente nosso que ele é asmático, ele estava bem controlado de asma e ele não levou a bombinha dele para o campo. E aí o que aconteceu foi que a gente teve que se virar ali. Logicamente, a gente teve todo o cuidado, todo o preparo necessário para estabilizar esse paciente e transportar ele. Mas a dificuldade que foi eu estar no meio de um lugar assim, sem muitos recursos, tendo ali a ambulância e algumas medicações intravenosas e intramusculares para fazer. E para transportar esse paciente cerca de meia hora, 40 minutos para o hospital até chegar, cara. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito grande. Esse paciente está super bem. Ele me agradeceu muito depois, porque, assim, durante o transporte dele, ele não lembra. Ele falou para mim que não lembrava dessa situação. E aí, ter chegado com esse paciente bem no hospital e ter estabilizado ele. E um dia depois, ele já estava tranquilo. E atualmente a gente está fazendo o tratamento correto desse paciente. Foi muito bom, sabe, cara? Querendo ou não, um paciente asmático ali, se não estiver andando com a medicação de resgate, fica complicado e fica até a dica aí, né, para quem for asmático, pelo amor de Deus, principalmente se você estiver no Exército, cara, no meio da selva. Acho que tem que tomar cuidado aí para não esquecer, porque o problema pode ser grande, né, cara? Querendo ou não, complicado. E aí lá você fica um ano agora, eu não entendo muito bem das patentes, eu sei que é aspirante, alguma coisa, você entra aspirante alguma coisa e sai... A gente, dentro do Exército, a gente, como médico generalista, a gente entra como aspirante. E aí a gente fica alguns meses como aspirante, que é o primeiro dos oficiais, e vai subindo para tenente, né? A gente vai para segundo tenente depois.
mas assim, me pareceu muito estranho quando eu entrei lá, porque tinham militares que já estavam há muito tempo lá no Exército, assim, mais de 20 anos no Exército, e eu entrei numa patente sendo mais antigo que essa pessoa. Então, eu sou mais antigo que os soldados, os cabos, o terceiro, segundo, primeiro sargento e o subtenente, que são os praças, né? E eu sou um oficial lá. Eu, com poucos meses de exército, eu já entro como oficial. Então, uma responsabilidade muito grande também pra gente. E para tomar cuidado, né? Fica a dica aí para quem for pro exército também. Não deixa subir a cabeça o fato de você entrar numa patente maior do que os outros e assim, de fato, menosprezar aquelas pessoas, sabe? Eu entrei lá, eu tento, assim, o tempo inteiro ser o mais gente boa possível com todo mundo, sabe? Para mim é todo mundo igual. Desde os capitães que a gente tem lá até todos os outros que estão no exército também com a gente, sabe? Os tenentes, os sargentos, os cabos, soldados. Então, tomar esse cuidado, né? E aí fica a dica também para a instituição, né? A gente forma como médico, então a gente já precisa saber liderar muito bem, tomar cuidado, né? Equipe de enfermagem às vezes faz um trabalho 1 milhão de vezes melhor que o nosso, entendeu? Assim, e a gente, nós sem eles não somos nada. São super bem preparados, né? Então, cara? assim, não desvalorize quem está trabalhando com você. Eu acho que essa é a dica que fica, sabe? Todo mundo é importante, cada um no seu quadrado. E ponto. Com certeza. E quais são os planos para o futuro aí? Você falou que vai para São Paulo, né? E eu também lembro de você ter feito dos intercâmbios aí, você chegou a fazer um para Harvard também. Tem alguma conexão, alguma coisa que você traz de lá e que você pensa para o futuro aí? Como é que você vê esse cenário aí, cara? Vamos lá. Eu cheguei para Harvard em 2022. Foi através de uma ponte que a gente teve com o nosso orientador da empresa Júnior. E aí eu fui lá basicamente para um evento que teve, né, o Boston Healthcare Innovation Program, que foi envolvendo ali Harvard e MIT na cidade de Boston. E a gente viveu assim muita coisa relacionada à inovação na área da saúde. Tivemos conversas com gestores imensos lá dos Estados Unidos. E eu fui para lá com uma dúvida, te confesso. Eu fui para lá com a dúvida de se eu ia ser gestor ou se eu ia ser médico assistencialista. E eu vi lá que o que eu queria de fato era ser médico assistencialista, mas um cara que fosse fera naquela área que eu estava atuando para depois voltar bem para a gestão. Entendi. Então, foi essa grande experiência que eu tirei de Harvard, assim, sabe? E que acaba influenciando agora na sua carreira aí, focando na parte assistencialista, né, cara? Com certeza. Não dá pra gente ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa que é a verdade. Na nossa formação, é difícil alguém consiga conciliar uma boa formação em gestão e na área médica assistencial. Com certeza. Então, eu preferi dedicar para a área médica assistencial, passar por um bom local de otorrinolaringologia, que no caso é a Escola Paulista de Medicina agora, que graças a Deus eu consegui minha aprovação, e depois, né, seguir o caminho da gestão de alguma forma. Não sei ainda de que forma que eu vou seguir, mas com certeza vai ter algo nesse sentido. Entendi. E aí agora, esse ano você está trabalhando, né? Está no exército, às vezes faz um plantãozinho de vez em quando ali que você me falou. Exato. E tem a parte da pesquisa também que acabou continuando, né? Na sua vida aí. É o mesmo projeto que você fazia lá da CARD ou é algum outro estudo que você está trabalhando agora? A gente está no final, assim, para de fato conseguir a publicação desse projeto, que é a publicação com tudo que a gente tem de dado. Já a gente fazer um artigo só, um artigo grande relacionando a apneia e a hipertensão arterial resistente, né? Então essa parte da pesquisa, que é algo que vai me ajudar muito lá em São Paulo, eu continuo. Entendi. Até estou fazendo uma mentoria de um grande amigo meu, que é o Pedro Martins, e aí a mentoria focada em pesquisa científica. Aí, no caso, ele é seu mentor nesse caso, né? Ele é meu mentor então, nesse caso. Então, você está aí nos dois cenários. Eu tô como o cara que dá a mentoria e como mentorado de um amigo meu. Isso é importantíssimo, né, cara? Com a gente certeza, tem que estar ensinando um pouquinho que a gente sabe, mas também aprendendo com quem tem mais experiência, né? Fato. E aí, assim, além de estar, né, logicamente, com essa parte da pesquisa, estou com a minha mentoria também, que é o Projeto Base, com o objetivo de deixar os acadêmicos do 2º ao 7º período de medicina mais preparados para o que vier de desafio para frente. Além disso, estou no Exército também, minha rotina diária, e continuando fazendo minhas atividades físicas, logicamente. E, por enquanto, é basicamente isso, né, que eu tenho feito.
Cara, essa parte... E os plantões também, né? Claro. E os plantões, assim, não é minha prioridade, de longe não é minha prioridade dar plantão, mas é uma coisa importante pra gente que é médico recém-formado, tá vivendo a medicina na prática como ela é. Né? Entendi. Cara, essa parte da atividade física, assim, até agora na minha experiência clínica também que eu venho tendo, é algo muito difícil, né, de implementar ali nos pacientes, cara. A gente vê que é um problema, assim, sistêmico no Brasil. Então, a prevalência de pessoas sedentárias aí é muito, muito grande. E como é difícil mudar a cabeça dessas pessoas. Dificílimo, cara, dificílimo. E, assim, até aproveitando o restinho de conversa que a gente vai ter aqui, cara, eu tento trazer muito esse cenário, tipo, como o ser humano foi programado, né? A espécie foi desenvolvida para viver, né? Então, assim, nossos antepassados aí viviam um pouco caçando, e o dia todo ali procurando alguma coisa para comer, né? Ou indo, né, ativos o tempo inteiro. Cuidar, né? da plantação ou se protegendo de algum predador que pudesse ter ali, né, cara? Então, aí a gente chega no cenário atual hoje, as pessoas todas com uma tela na cara, né? E Exato. Não tira, às vezes, nem um tempinho ali, né? Você também tá percebendo isso, cara? Cara, com certeza. Eu vejo isso muito até na geração mais jovem, assim, né? O pessoal muito, o tempo inteiro, muito ligado no celular, com muito tempo de tela também. Então, assim, acho que a gente está falando disso aqui é algo importante porque a gente, de fato, vivencia a atividade física e sabe o quanto que é importante. Cara, quando você fica um dia sem fazer atividade física e no outro você vai e faz a sua atividade, sua cabeça pensa muito melhor. Totalmente diferente, né, cara? E assim, o físico melhora, o mental melhora, você se relaciona melhor com as pessoas. Então, assim, é desnecessário falar o quanto que a atividade física é importante, né? Com certeza. E essa parte da saúde mental, assim, que a gente vê e que é um problema que eu tô vendo também, que ele é muito persistente, né, cara? Muito. Então, às vezes, assim, tô no posto de saúde lá, a cada 10 demandas, eu diria que 3 a 4 são de saúde mental, cara. Então, isso é muito preocupante. E tem a parte da nutrição também, né, da alimentação ali. Como é que você está fazendo? Como é que é a rotina lá no exército? Sei também que você também gosta de comer ali mais certinho, mais regrado, as coisas mais naturais. Exato. A gente tem a nossa alimentação lá dentro do exército, então tem o café da manhã, tem o almoço lá também. A comida é excelente, cara. Assim, não tem nada a reclamar, sabe? E é o suficiente para uma pessoa viver bem ali, né? Então, poxa, comer fruta, comer legume, não exagerar assim, em fritura, em açúcar, que é algo que a gente faz muito bem lá dentro do exército, que é comer bem também, comer de um jeito saudável, sabe? Entendi. E, cara, a gente vê que tem muitos problemas que são gerados por essa falta de alimentação mais regrada e uma atividade física mais constante, além de outros diversos problemas de interação social. Às vezes o cara está num emprego que não gosta. Enfim, são vários fatores que contribuem, né, cara? O acesso ali para comer é uma porcaria muito grande. Né? E aí a gente vê aí uma população crescente, na verdade, assim, uma prevalência aumentando, na verdade, cada vez mais a quantidade de pessoas com obesidade, com sobrepeso, pessoas com hipertensão, pessoa diabética. Então, assim, muito disso vai daquele basicão que a gente conversou lá no início, né? Modificação de estilo de vida. Cara, começa ali com uma caminhada, né? Começa ali, não consigo fazer todo dia. Pô, mas 3 vezes na semana você não consegue fazer? Uma caminhada? Não consegue começar 3 vezes na semana? Não é possível, cara. Não é possível, porque assim, você não trabalha 24 horas por dia. Com certeza. Tem que ter as prioridades, né? A prioridade número 1 tem que ser cuidar da saúde, né, cara? E aí eu vejo assim, que tem essa... Hoje em dia a gente tem esse apelo, né, na rede social, que a gente fala muito sobre uma vida de qualidade, né, comer bem, fazer atividade física, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem muita gente que, cara, tá nem aí pra isso. A realidade é que o pessoal tá só tocando. E isso gera uma dependência muito grande de medicações ali, principalmente dos psicotrópicos, né, cara? Então, as pessoas ficam muito dependentes dessas medicações, de antidepressivos. Mas, embora o ideal seja, né, já ter uma mudança de estilo de vida ali drástica, né, fazendo esses comportamentos que a gente comentou aqui, é muito difícil fazer esse desmame também, né, dessas medicações. Muito. Não sei se já teve alguma experiência agora com isso, como é que é. Assim, até falando aqui da nossa clínica, as receitas azul e amarela ainda não são disponíveis para serem prescritas de forma online. Entendi. Mas todas as outras a gente já tem a disponibilidade, né, já pode ser feita pela plataforma do CFM, pela plataforma do CREMERGE, que é onde eu estou ali no Rio agora.
Mas o CFM falou que esse ano vai acabar de regulamentar, então a prescrição de receita azul e amarela também vai poder ser feita de forma digital. Isso é importante também para auxiliar esses pacientes no desmame dessas drogas, porque a gente não quer deixar as pessoas dependentes, né, para sempre desse tipo de terapia, né, em casos que sejam possíveis serem revertidos ali com algumas outras modificações, né? Como é que você já teve alguma experiência nesse sentido aí, nesse desmame? É difícil pra caramba, né, cara, tirar as medicações. Cara, na parte de desmame de medicação, isso daí é uma coisa que é extremamente complexa, assim, é muito difícil. Logicamente, a gente forma na faculdade sabendo da importância disso, mas quem maneja muito bem esse desmame de medicações psicotrópicas são os psiquiatras, né? Uhum. Então, ficar atento ali também na busca do especialista, obviamente. Com certeza. Mas uma coisa que eu falo assim com todo mundo, cara, e é impressionante que a dificuldade que a galera tem de aceitar a importância de terapia, de psicólogos hoje em dia, assim, sabe? Com certeza. Eu faço terapia, já vai para 4 anos e uns quebrados. Uhum. Nesses 4 anos eu vi meu terapeuta 3 vezes presencialmente, só. E eu faço toda semana, cara. Toda sexta-feira eu faço. Então, assim, não é desculpa, cara. Não é desculpa para não fazer o negócio, entendeu? É só falta de priorização e tem essa questão também do tabu, né? Tem um tabu ali do pessoal, às vezes, de não aderir. E a gente também vai ter psicólogo na plataforma. Então, legal. Aí você que está procurando um psicólogo, entra aí, starhealth.live. É só entrar no Instagram também, que tem o link mais fácil, né? Para quem já quiser agendar alguma consulta, seja com o clínico geral, seja com os especialistas, né, que a gente já tem na plataforma, e também em breve aí psicólogo e nutricionista para ajudar em todos esses fatores que a gente abordou aqui, que é algo, né, que vai ajudar, acredito, muita gente aí, principalmente quem tem mais dificuldade de acesso, e valores mais acessíveis, cara, porque hoje em dia... Eu ia te perguntar agora, como é que está essa questão na plataforma? Então, cara, os valores ainda variam, né, então o pessoal pode entrar lá e conferir os valores por especialidade, né, que são valores que variam, mas se hoje aí no mercado de clínicas presenciais, os valores giram entre 200, 300 reais, os nossos valores ali giram em torno de 100 reais, que é um valor mais acessível e gira muito em torno dessa questão da estrutura, né? Porque o pessoal que tem uma clínica ali na estrutura física tem muito mais gasto, tem que pagar aluguel, tem que pagar computador, tem que, né? Acaba que a gente usa o computador também, mas às vezes o cara tem um computador para ele, um computador para a secretária, e tem ar-condicionado, então assim, são muitas estruturas, muito gasto, cara, que às vezes acaba encarecendo uma consulta que poderia ser feita de forma remota, né, cara? Então, assim, a gente comentou aí dos psicólogos, nutricionistas, especialistas, e naqueles casos que não seja possível realizar o atendimento de forma digna e que aborde todos os sintomas do paciente ali, ou não vai precisar de um exame complementar de mais urgência, né? Às vezes está uma pessoa com dispneia ali, né? Com a falta de ar mais grave, a gente orienta a procurar um atendimento específico, então tem esse detalhe também, sabe, cara? Então, acho que até o melhor direcionamento desse paciente, né? Exatamente, porque nem 100% dos casos, como a gente comentou aqui, cerca de 80% a 90% dos casos da urgência, né? Do pessoal que procura ali a unidade de pronto atendimento ou pronto-socorro, poderiam sim ser resolvidos por teleatendimento, mas tem esses 10% a 20% ali que a gente precisa sim encaminhar e mandar para uma estrutura. O exame físico, né? alguns outros exames já de pronto ali para essas pessoas fazerem também, né? Exatamente, cara. Então, querendo ou não, esse aconselhamento também é muito importante, né? Porque o pessoal às vezes está em casa ali, às vezes está com uma tosse mais produtiva, né? E, quer só um aconselhamento, às vezes começou com a tosse ontem e está com a secreção ali clara, às vezes nada que preocupe muito no momento. Então, às vezes o cara quer só um direcionamento, né? Será que tá sem falta de ar, tá bem, né? Mas às vezes está um pouco preocupado, às vezes quer tirar só uma dúvida, né? Uhum. Então já é algo que esse aconselhamento feito de forma remota já pode auxiliar, né? Às vezes pode poupar um cara que está, por exemplo, no interior, lá numa roça, né, num sítio, a meia hora de distância. Na verdade, pode salvar essa pessoa, né? Exatamente. Porque às vezes ela... E é muito comum da gente ver isso na prática, né? O paciente que, poxa, se tivesse tido um aconselhamento lá atrás, mas essa pessoa ela foi deixando. Com certeza. E aí, na hora que viu, a doença já estava... né, muito maior do que quando estava lá no início. Exatamente, cara. Então, se tivesse procurado lá no início, né, por exemplo, a facilidade ali que a gente tem do online de atender a pessoa, às vezes não estaria daquela forma. Com certeza, com certeza. Cara, eu acho que
estamos mais ou menos chegando no fim aqui. Tem alguma coisa aí que você queria abordar, que a gente acabou não abordando, alguma coisa que seja importante aí, tanto para os pacientes que estão assistindo a gente, quanto para o pessoal aí que quer conhecer um pouco mais essa parte, né, nossa mais pessoal, essa parte médica? Vamos lá, assim, eu acho que tem uma questão que eu gosto muito de abordar com todo mundo, assim, que eu troco uma ideia, que eu converso, né, que é a importância de você, igual, tá correndo atrás agora dos seus sonhos, né, de realmente desenvolver algo. Então, tem uma frase que o pessoal até já me zoa com isso, de tanto que eu falo, né, cara, que é uma frase que eu tenho tatuado no meu braço, que é: põe enquanto és, no mínimo que fazes. Então, cada mínima coisa que você fizer, faça direito aquilo ali que você está fazendo, entendeu? Lógico, tem momentos que você, cara, vai estar difícil, entendeu? Você não vai estar conseguindo dar, assim, o seu máximo ali, mas, cara, naquele momento ali, tenta fazer o melhor seu, entendeu? Então, isso, por exemplo, é o que eu falo muito com o pessoal no projeto, assim, na minha mentoria, que cara, o seu resultado vai depender, assim, quase que inteiramente de você, né? Não adianta eu tentar fazer uma mágica com a pessoa, eu tentar fazer uma mágica com o meu mentorado, ou você fazer uma mágica com o seu paciente, claro, que não vai dar certo. Depende da pessoa fazer o que a gente está aconselhando para ela, né? Então, acho que fica muito essa dica aí pro pessoal, sabe? Que está escutando a gente. Show. Cara, foi um prazerzaço ter aqui, assim, primeiro episódio aí. Demais. Acaba que eu já fiz algumas outras coisas envolvendo câmera e som antes, mas esse estilo de podcast é a primeira vez. Acredito que o podcast já chegou a fazer antes. Não, primeira vez também. Então, assim, acho que não podia ser diferente, ter alguém, né, um amigo, parceiro mesmo, para poder fazer esse primeiro episódio, para a gente, certeza, né, inaugurar aí com o pé direito. Acho que a gente passou por temas aí muito importantes, tanto nessa questão, né, de abordar um pouco mais a nossa vida pessoal e ficar de exemplo aí para quem está começando agora, quanto para os pacientes também que estão acompanhando a gente, né, que às vezes tira um pouquinho dali, um pouquinho daqui, é uma dica que às vezes o cara consegue pôr em prática ali. Cara, prazerzaço mesmo, e espero que você venha mais vezes aí. Vamos tentar agora até explorar algumas pessoas da nossa sala ali, né, que passaram em lugares muito bons também, que com certeza topariam aí vir contar um pouquinho da experiência e dar algumas dicas, né, de saúde pra galera aí. E aí, curtiu? Acho que foi, cara, que é válido da experiência? Como é que é? Foi extremamente enriquecedor, assim, cara. E é importante a gente expor isso pro pessoal. Acho que tentar passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, por mais que seja ali um tempo curto, mas passar para o pessoal, tanto seja você que é acadêmico de medicina que está aqui escutando a gente, seja você também que é paciente que está aqui tendo essa possibilidade de escutar a gente também e depois já de quase uma hora falando, né? Mas é muito bom, cara, eu curti demais. Não, show de bola. E pessoal, é isso então, vamos finalizando aqui esse primeiro episódio, espero que de muitos. A Star Health é uma clínica aí online que pretende, né, e tomara que consiga revolucionar esse acesso à saúde. E também a gente vai realizando esses podcasts, né? Vamos tentar fazer semanal agora, o projeto é para fazer semanal. Então, toda semana lançar um podcast com alguém da área da saúde para trazer um pouco de conselho e a gente explorar um pouquinho esse lado mais pessoal aí da vida do profissional de saúde, que é muito importante também para o pessoal tirar esse mito que envolve aí tanto em relação a médicos quanto em relação a dentistas, psicólogos, né, que às vezes o pessoal tem a impressão de fora e quando tem uma pessoa conversando aí por uma hora, vê quais são, né, a vida, quais são as qualidades da pessoa e como é que é a vida da pessoa por trás das câmeras, por trás da rede social, né, por trás do jaleco ali, né, cara? Com certeza. Então, espero que vocês tenham gostado aí e acompanhe a gente nos próximos episódios aí. Tamo junto, brigadão para quem ficou aí. É nóis. Até a próxima. Valeu. Pessoal, um abraço.